Vamos para a questão 4, galera. Olha só. Para montar a fachada de seu restaurante, o proprietário prende uma placa como indica a figura abaixo. Legal essa questão. A placa possui 4 metros de comprimento e massa de 30 quilogramas. E será presa a uma haste rígida de massa desprezível e de 6 metros de comprimento, tá? Então você tem simplesmente o comprimento da placa, daqui até aqui é 4 metros, e você tem uma haste que é 6 metros daqui até aqui. Tudo bem? Tá certo? Depois nós vamos cotar isso, tá? Bom, que será mantida em equilíbrio, tá? Tudo certinho, equipe, tudo bem? Né? Opa! Ah, Laís, olá Laís, tudo bem? Estou recebendo aqui Laís. Professor, caso o corpo estivesse em MRU, ele estaria também em equilíbrio? Se sim, como eu calcularia as forças? Tá legal. Bom, ela deve ter mandado quase agora, né? Bom, Laís, se por acaso você tem o corpo em MRU, sim, e você estaria em equilíbrio, sim, como calcular? Bom, você está vendo que ali, Laís, nós temos simplesmente algumas condições onde você tem o quê? Onde você tem simplesmente uma coisa pendurada, né? Um adorno, ou agora como sendo uma placa, né? Um mobile. Então não tem como ele estar em movimento retilíneo uniforme, tá? A não ser que você tivesse esse mobile dentro, por exemplo, de um caminhão, né? E esse caminhão andando em linha reta em movimento retilíneo uniforme, né? Desprezando o vento. Você estudaria normalmente como eu fiz. Você colocaria ali no caso, né? Momento, força, vezes braço, sentido horário, anti-horário, porque você estaria no caso em MRU, você estaria no conceito da inércia. Então é como se não tivesse acontecendo nada lá fora, tá ok? Você andando em linha reta com velocidade constante, tá? Ou seja, é como se você estivesse num carro em linha reta com velocidade constante, com um negócio assim, né? Se o carro acelera, isso aqui simplesmente ele vai inclinar para frente ou para trás. Mas se ele anda com velocidade constante, ele fica paradinho. Então o mobile, essa placa de restaurante, ficaria como se nada tivesse acontecido, inércia do movimento, que você teria um referencial inercial, tá bom? Então, simplesmente você conseguiria continuar fazendo a conta como se nada tivesse acontecido do jeito que eu fiz. Tá certo? Tudo bem? Legal, Laís. Bom, galerinha, vamos então agora na continuação aqui, ó. Olha só que legal. Depois ele continua assim, ó. A haste é presa à parede vertical pela articulação em A. Ela é presa aqui, tá? Para essa articulação. Essa articulação que é legalzinha, ó. Preso no ponto C dessa parede, tá bom? Então você tem uma placa, pessoal, de restaurante, onde você vê, né? Por exemplo, aqui no caso seria, por exemplo, o pé direito lá, e aqui nesse caso seria a lateral do restaurante. Você tem uma placa de aviso, né? Tudo bem? Legal. O que está escrito? Tem física aí. Tem física aí. Ou seja, ou também tem comida aí, né? E a comida é o alimento, seria, nesse caso, seria o conhecimento que eu estou passando para vocês. Bom, vamos lá. Considerando-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a intensidade em newtons, presta atenção agora, da força aplicada pela articulação sobre a haste. Olha só. Ele quer saber quanto que vale a força que a articulação faz na haste. Legal, tá? Então vamos lá. Vamos simplesmente pegar aqui as coisinhas interessantes aqui. Olha só, galerinha. O que você tem ali? Novamente, você tem aquele desenho que foi dado e agora eu já coloquei aqui 4 metros, que seria o comprimento da placa, e 6 metros, que seria simplesmente o comprimento da haste, tá bom? Bom, nesse caso foi dada a massa da placa, né? Eu vou colocar depois aqui uma força-peso na metade dela. E depois foi dado o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Galera, ele quer saber a força na articulação. E é aí que eu vou te dizer uma coisa bem interessante. Bom, quando você tem simplesmente uma haste e aqui você tem uma articulação, né? Você vê que essa articulação aqui não está deixando a placa, a haste cair, né? Tudo bem? E ao mesmo tempo ela está fazendo uma força, né? Uma força de compressão nela, né? Então nós temos duas forças agindo aqui. E ele quer saber qual é a força que a articulação faz aqui. Então seria simplesmente uma resultante. Essa que é a novidade, calma que eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Então, galerinha,
Não se apavore, nunca caiu esse estilo de prova da questão, mas é uma questão bem interessante. Eu vou colocar para você agora aqui que eu estou falando. Quer ver? Ó, vamos lá. Eu vou agora explodir aqui a plaquinha e colocar as forças que atuam nela, tá bom? Nossa, professor, meu Deus, calma que eu vou explicar para você passo a passo. Primeira coisa que você entende facilmente é o peso da placa que foi dado, né? O peso da placa está aqui, P, tá? Que está aqui na metade, tá bom? Na metade, está aqui 2 metros, já você vai ver daqui a pouco, tá? Então isso aqui vai ser o quê? O peso da placa. O que seria isso aqui, professor? Não é um fio, né? Esse aqui? O fio sempre puxa, né? Então isso aqui é a tração do fio, ó. T, tá bom? Tá aqui, tá bom? Deixa aqui, até agora, depois eu explico essas aqui. Então esse aqui é o T, tá certo? Bom, ao mesmo tempo agora aqui, interessantíssimo aqui, a articulação, galerinha, presta atenção. Ele quer saber qual a força que a articulação faz na haste. A articulação que a articulação faz na haste. Então preste atenção, eu tenho que fazer essas forças na haste, né? Primeiro, o que a haste faz nessa parede? O professor faz uma força para a esquerda, apertando a parede. Ao mesmo tempo, a parede reage com uma força para a direita. A toda ação tem uma reação. Então isso aqui já é uma força da articulação na haste, que eu vou chamar de FAX, tá bom? Ao mesmo tempo, essa haste ela não escorrega, ela não cai. Quer dizer, então, que a articulação está fazendo uma força para cima, né? Brigando com esse peso total aqui. E essa forcinha eu vou chamar de FAY, tá bom? Professor, então o que quer dizer isso? Toda vez que você tem uma articulação dessa maneira, pessoal, você vai ter um FAY para cima, um FAX para a direita. Toda vez, professor? Toda vez, tá? Como ele quer saber qual é a força da articulação sobre a haste, seria a soma desse vetor e desse vetor. Então, se você analisar, fechando aqui, né? Você tem aqui o método paralelogramo, você tem aqui uma força aqui, ó, que seria, por exemplo, nesse triângulo retângulo, ou nesse quadrado, ou nesse retângulo, seria diagonal, né? Ou então seria um FA, seria a hipotenusa desses dois catetos, tá bom? Então ele quer saber quanto que vale a força A, galera. Ele quer isso aqui, que é a força da articulação, tudo bem? Que é uma decomposição, né, a junção do FAY e do FAX, tá? Então fique esperto. Voltando agora aqui você tem a tração aqui, né? Ao mesmo tempo, lembra que a gente estuda o eixo X e o eixo Y? Eu posso também colocar aqui TY e aqui o TX, tá? Então o T pode ser estudado no eixo Y e no eixo X. Tá bom, galera? Legal, então nós temos aqui as cotas, olha lá. 2 metros, que seria, por exemplo, aqui seria o comprimento total da placa, mas como o peso é na metade dela, né? Tudo aqui vale 4, então aqui vale 2 metros, tá bom? E é claro que então daqui até aqui, se tudo aqui vale 6, então daqui já tem 2, né? Então daqui até aqui, ó, tá? Então vai dar 4 aqui, né? 4, então você tem essa distância daqui até aqui, 4, tudo bem? Que eu vou usar depois, tá? Então, repetindo, daqui até aqui é 2, então daqui a aqui também é 2, tá? Se tudo é 6, daqui até aqui, o peso é 4, tá bom? Galerinha, agora preste atenção, não tem mistério, quer ver? Eu tenho que achar a força A, que é a força na articulação, não é mesmo? Eu tenho que achar o FAY e o FAX. E não se apavore, galera. O que eu posso fazer? Primeiro eu vou analisar a condição de equilíbrio. Lembra? Quais são as condições de equilíbrio? Primeiro, nesse caso, se você quiser colocar já somatório dos momentos no sentido horário é igual ao somatório dos momentos no sentido anti-horário, você vê que eu vou simplesmente ter algumas dificuldades. Por quê? Se por acaso eu coloco somatório dos momentos horário é igual ao somatório dos momentos no sentido anti-horário, primeira coisa, você vai falar, professor, você está aplicando o momento em que ponto? Boa pergunta, galera. Olha, se por acaso ele quer achar o FA e eu não tenho nem o FAY e nem o FAX, seria, claro, bem interessante eu aplicar o momento nesse ponto. Por quê? Lembra, aonde eu aplico o momento, as forças que estão aqui não provocam o momento. Aonde eu aplico o ponto de apoio, as forças que estão sobre o ponto de apoio não tendem a girar a barra, tá bom? Porque você não tem braço, tá certo? Então eu vou aplicar momento em A, tudo bem? Legal, professor. Então, nesse caso aqui, se eu seguro a barra aqui, o peso não tende a girar isso aqui assim, né? No sentido, nesse caso, horário? Sim, professor. E qual é a outra também que tende a girar?
A outra seria, no caso, o TY. Então, eu preciso saber o TY, que tende a girar no sentido anti-horário, tá? Entenderam? Vou repetir. Vem comigo, então, aqui, novamente, aqui. Quer ver? Vai me aparecer aqui. Isso. Então, nós temos aqui o ponto, né? Aqui, onde eu apliquei simplesmente, né? Eu apliquei o momento aqui. Então, as forças FAY, né? E FAX não vai aplicar momento. Só que o peso vai aplicar no sentido. E o T que está aqui, que eu vou decompor, tende a também girar a barra, tá bom? Que é o TY, tá certo? Então, nesse caso, vamos voltar aqui. Então, professor, por que o TX aqui, ele não vai tender a girar a barra? Porque ele já está aplicando no apoio, ele está em direção ao apoio, também não gira, tá? Tá bom? Então, o TX eu não vou usar, tá? Então, vamos jogar aqui, simplesmente, a formulazinha do momento, né? Seria o seguinte, olha só. O que seria o momento? Seria P, que é braço, né? No sentido horário, ó. Esse aqui, P vezes a distância daqui até o apoio. Então, seria P vezes 4, tá bom? É igual, só tem um sentido anti-horário, que seria o quê? TY, né? Que eu projetei aqui. TY vezes braço, TY vezes 6, tá? Tudo bem? É até aqui. Tá bom, galera? Eu apliquei momento aqui. Então, ficou P vezes 4, sentido horário, é igual a TY vezes 6. Professor, o peso da placa eu tenho, já que a massa é 30 e o G é igual a 10, o peso é 300. Aí, galerinha, olha o presente. Se o peso é 300, eu jogo ali, você tem um TY. Já achou? TY é igual a 200 newtons. Professor, eu não entendi. Por que eu achei o TY? Vai te ajudar a achar essas forças aqui, tá bom? Tudo bem? Legal. Então, vamos analisar agora o eixo Q. Primeiro, vamos analisar primeiro aqui, ó. Como você tem aqui 30 graus, aqui no caso seria o cateto oposto e aqui seria o cateto adjacente. Repare que o cateto oposto é o TY. Então, você tem aqui o quê? Cateto oposto e aqui cateto adjacente, você tem coca. Coca. Então, se você coloca tangente de 30, fica TY sobre TX. Aqui, ó. Para que isso, professor? Para você calcular o TX, galera. Olha que legal. Tangente de 30, você tinha que saber que é raiz de 3 sobre 3, tá bom? E nesse caso aqui, você vai achar que TX vai dar 600 sobre raiz de 3, você vai racionalizar e você vai achar ali 200 raiz de 3. Legal, professor. Galera, você não sabe da condição interessante que você vai ter agora, sabendo o TX e o TY. Vai te ajudar bastante, tá bom? Tudo bem? Então, repetindo. Primeiro eu apliquei momento aqui para achar o TY. Achei. Depois, nesse triângulo retângulo, eu joguei tangente para achar o TX. Não esqueça, hein? Você tem um TX e TY, tá bom? Legal. Agora é o seguinte, vamos analisar uma outra condição de equilíbrio. Lembra? Às vezes, com uma condição de equilíbrio de momento, também acaba o exercício. Só que agora não acabou ainda. E você sabe que a condição de equilíbrio não é apenas o sentido do momento horário é igual ao anti-horário. É igual também o somatório das forças em x e y seria igual a zero, não é isso? Vamos analisar então em x. Olha como é que fica legalzinho agora, galera. Somatório das forças em x é igual a zero. O que você tem em x? Você tem um TX e você só tem um FAX. Professor, é mesmo, ó, de todas essas forças que estão aqui, eu só tenho em x o quê? O TX e o FAX. Então, nesse caso, galerinha, o que você tem? FAX é igual a TX. Por quê, professor? Porque tem que estar em equilíbrio, galerinha. Então, FAX tem que ser igual ao TX, para que o corpo não vá nem para a direita e nem para a esquerda, tá bom? Então, FAX é o próprio TX. Opa, já tem um FAX. Legal. Nesse caso agora, se eu analisar aqui no eixo Y, o que eu tenho também? No eixo Y, o que só tenho aqui? Ó? O TY. E o que eu tenho aqui? O FAY. O que eu tenho aqui? O peso, que agora também tem aqui, né? No eixo Y, tá bom? Então, você está vendo que agora eu tenho TY, FAY e peso. Então, você pode colocar para mim aqui FAY mais TY menos peso é igual a zero. Ou FAY mais TY é igual ao peso. Professor, eu tenho peso, eu tenho TY. Ah, que você achou, lembra? Dá para achar o FAY, galera. Então vamos lá. FAY mais TY, que você achou que é 200, é igual a 300, que é o peso, M vezes G.
Então, nesse caso, você tem o FAY, que é quanto? 100 newtons. Professor, tudo isso que você fez foi para achar o FAY e foi para achar o FAX? Sim, agora eu vou terminar o exercício. Não esqueça que o FAX, que está no slide anterior, é 200 raiz de 3, tá bom? Então, no caso, eu posso aplicar agora o quê? Teorema de Pitágoras para achar a força do apoio na haste, que é essa aqui, que é essa resultante aqui, tá bom? Então, fica FA ao quadrado é igual a FAX ao quadrado mais FAY ao quadrado. Jogando, né? 200 raiz de 3 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Eu posso colocar aqui raiz de 3 ao quadrado dá 3. Deixo 200 ao quadrado aqui ainda, mais 100 ao quadrado, né? Continuando a continha na matemática, né? Aqui fica 200 ao quadrado, né? Fica 2 vezes 10 ao quadrado, né? Que é 200, 2 zeros é 2 vezes 10 ao quadrado. 2 vezes 10 ao quadrado, 4 vezes 10 ao quadrado. A quarta, né? Que 10 ao quadrado dá 10 à quarta. Mais, aqui também dá 10 ao quadrado, elevado ao quadrado, dá 10 à quarta, tá bom? Resumindo, 200 é 2 vezes 10 ao quadrado, que ao quadrado dá 4 vezes 10 à quarta. 100 é 10 ao quadrado, né? Que elevado ao quadrado, 10 à quarta, tá? Então fica 3 vezes 4 vezes 10 à quarta, mais 10 à quarta, né? Então aqui vai dar 12 vezes 10 à quarta, mais 10 à quarta, 13 vezes 10 à quarta, tá bom, galera? Você extraindo a raiz, né? De 3 vezes 10 à quarta, o 10 à quarta sai, fica 10 ao quadrado, que dá 100, então fica 100 raiz de 13, tá bom? E você tem a alternativa C. Poxa, professor, olha, galerinha, o que eu comento com você, deixa eu esmaecer aqui, o que eu comento com você é uma questão atípica do jeito que cai na prova, mas como tá vindo algumas novidades, como algumas pessoas estão falando aí no YouTube que a física está sendo mais difícil, por que não também passar para você algumas novidades? E a novidade dessa questão, que nunca caiu na prova, é articulação. Aquela articulação tem uma força em Y, tem uma força em X, e você, no caso, é obrigado a achar a resultante. Então, você tem que analisar o somatório das forças em X é igual a 0, o somatório das forças em Y é igual a 0, e somatório também dos momentos. É uma questão típica da SpaceX e da AFA, tá bom? Tudo bem? Mas foi interessante eu passar para vocês aqui, para você ter uma ideia. Quem sabe você já fica preparado se for uma novidade não muito... Se for uma novidade indigesta para você na prova de física, tá bom? Então eu passei para você, preparando você a isso. Tá certo, galerinha? Tudo bem? Mas não é que vai cair, tá bom, galera? Aqui no Tem Física aí dessa semana é para que você possa sair um pouco da zona do conforto, na qual você possa interagir com algumas questões que pode ser que volte a cair ou pode ser que caia. Tá bom, galera?